Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Que bom que estamos aqui reunidos nessa manhã, uma manhã tão linda, que a gente possa então aproveitar essa energia, todo esse campo que é preparado pela espiritualidade. Eu sempre digo, quando a gente entra na Casa de Paz e Amor, e principalmente para aqueles que vêm a primeira vez, a gente é como se a gente fosse recebido por um grande abraço. Então vamos aproveitar essa comunhão de paz, de boas energias. Vamos aos recadinhos da manhã. Hoje a gente tem como prato do dia aí o contiglione, que é uma massa muito gostosa. Então quem quiser já levar o almoço pronto para casa, no final passa ali na saída e já leva o almoço. Essa é uma das formas que a gente tem como ação entre amigos, né, as nossas feiras, o nosso chá, quer dizer, a gente tem várias ações que a gente consegue manter as nossas famílias assistidas, manter a casa, né, funcionando, pagar água, luz, funcionário, tudo aquilo que a gente precisa. E falando aí em recursos, a gente precisa de recurso humano, né? A assistência social está pedindo. Quem tiver interesse em ser voluntário da Casa de Paz e Amor, passa na livraria, já deixa o seu nome, o seu contato, que o pessoal da assistência social vai fazer contato e aí vai ver qual é, né, a sua disponibilidade, os serviços que tem, e aí vocês já vão bater um papo e vão ter a oportunidade de vir aqui trabalhar e ser um voluntário aqui na Casa de Paz e Amor. Essa é uma oportunidade única, né? Ser voluntário é aquele momento onde a gente guarda os problemas no bolso, guarda as nossas dores no bolso e vai cuidar da dor do outro.
Então é muito significativo ser voluntário. Quem nunca teve essa experiência, tenha. Pelo menos uma vez por ano. Vale muito a pena. Então vamos ao nosso trabalho, todos vibrando nessa energia boa. O Evangelho e a prece, quem lê para nós e faz a prece é a Marina, a mensagem é a Ana Flávia e a palestrante, que é o livro do mês, o Amigo Jesus. Olha que livro gostoso, né? É a Magda Aparecida, trabalhadora aqui da casa. Então ela vem trazer, contar para nós aí as informações do livro do mês. As vibrações, quem faz é a Dona Ivete. E todos nós vamos participar deste momento aí especial nessa manhã de domingo. Muito bom dia a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Jesus. Nasceu no berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, lá de aldeia em aldeia. Trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes. São meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. E então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste, Espírito da Verdade. Bordeaux, 1861. Vamos então aproveitando este momento único na nossa vida, fechando nossos olhos, entrando em contato com essa divindade que está dentro de nós. Na nossa frente é o nosso amigo Jesus, falando, repetindo essa frase: eis-me aqui, porque me chamaste. Que cada um hoje reflita o que veio buscar de Jesus, desse amigo querido, e o que ele vai falar para cada um de nós, o que ele quer de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, pessoal. Que maravilha estar aqui com vocês.
nesse dia iluminado. Sou muito grata à dona Carmen, que me convidou, à equipe e a todo o plano que me deu essa chance de estar aqui falando desse ser tão iluminado que é Jesus. Eu peço licença, Senhor, para poder falar sobre ti, porque sois muito grande e eu aqui, humildemente te pedindo, me dê essa oportunidade. Eu estou aqui hoje para falar do livro do José Carlos de Luca, O Amigo Jesus. José Carlos de Luca é um magistrado, juiz de direito, autor de diversas obras, já vendidas várias, né? Mas o mais importante é a sua linguagem simples. Como foi Jesus? Falando de forma simples. E ele traz para a gente, o De Luca, uma mensagem, dizendo que o homem, sem a espiritualidade, se torna um náufrago no mar da vida. Porque quando nós nos atemos apenas aos bens materiais, às paredes, ao dinheiro, às coisas de valor, nós nos sentimos por dentro numa sensação de vazio. E aí ele teve a oportunidade de escrever esse livro. Do discorrer desse evento, eu vou estar falando para vocês sobre. Eu não poderia falar de Jesus sem falar um pouco sobre a nossa história da religião. É claro que todos nós sabemos que, normalmente, quase 100% do que nós falamos em religião hoje provém do catolicismo, né? Nós tivemos aí, anterior ao catolicismo, outros tipos de religiões que eu não vou me ater por causa do nosso tempo muito pequenininho. Mas como era a ideia? Inicialmente se falava que nós temos um Deus que está lá em cima, né? Lá em cima, bem em cima, olhando para a gente aqui embaixo. Ele pega um binóculo, fica olhando para todo mundo e fala assim, Diogo, o que você está fazendo aí? Está nos vigiando, dando para a gente uma ideia de um ser supremo, muito além do nosso alcance. E aí, eles falam também sobre a ideia de que Jesus é um Deus que se incorporou como homem e veio fazer um estágio aqui na Terra. Então, como é que fica para a gente? Qual é a sensação dessa ideia, desse Deus que está tão lá em cima, e Jesus, à direita do Deus Pai, olhando para a gente de uma forma assim tão distante? Eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, e faz muitos anos isso, né, eu ia todo domingo na igreja, eu assistia às missas, e o padre falava tudo em latim, né? E eu me sentia assim, muito estranha. Eu falava, o que eu venho fazer aqui todo domingo? Eu escuto esse sermão, mas eu não entendo nada do que o padre falou. Não é culpa do padre. Era o costume da época, né? E o que acontecia antigamente? Nós tínhamos pouca literatura a respeito de religião, poucas pessoas sabiam ler, e ainda assim, em termos que estavam muito além do alcance do povo, né? E Jesus, quando ele veio à Terra, ele quebrou todos os padrões, todos os costumes do que se tinha até então. Por isso que muitas vezes haviam as discussões dele lá no Sinédrio, de pessoas testando ele, fazendo interrogações a ele, porque ele revolucionou uma ideia do que era religião. Opa. E agora? Vai? Aqui, voltou. E aí, muito se questionou. Veio o Espiritismo, graças a Deus, trazendo uma linguagem muito mais simples, né? De uma forma que nós podemos ler e entender o sentido das coisas.
E nesse ponto eu sou muito grata. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um trabalho de relatório profissional para a diretoria, eu perguntei para um senhor muito experiente, falei, mas como que eu faço isso? Como que eu escrevo isso? E ele falou, ó, escreve de um jeito bem simples. A forma que qualquer pessoa que lê pode entender. E é isso que nós vemos hoje. Vários livros, N publicações, que vêm para traduzir para a gente o que foi escrito na Bíblia. Até porque eram termos que hoje nós nem utilizamos mais, né? Muitas traduções foram feitas, muitas interpretações foram feitas, para chegarmos nos dias de hoje e querermos entender realmente o que é, em termos de religião, o que foi Jesus na Terra, quem é Deus, todas essas perguntas que ficam na nossa mente. Kardec, que é aqui o codificador do Espiritismo, ele define que Jesus não era Deus, né? Ele era um espírito, ele é um espírito muito evoluído, que teve uma missão, que veio aqui na Terra para cumprir um compromisso que ele assumiu com a espiritualidade maior. Chico Xavier também, né? Vocês já ouviram falar, claro, quem não ouviu falar de Chico Xavier, mais de 90 anos aqui na Terra, autor de diversas obras, que colocou para a gente várias situações, nos fazendo entender o que é o plano superior, como que é a nossa vida com os espíritos que estão aqui hoje do nosso lado, os nossos amigos, que eu não consigo ver, mas tem alguns amigos aqui que têm aquela visão 3D que também vê tudo, né? Eu ainda vou chegar lá. Então, para Chico também ele diz que Jesus também veio nessa situação, né? Ele veio cumprir uma missão aqui na Terra. E agora, amigo? De novo. Bom, falou. Eu ainda não estou atualizada com essa tecnologia. Aí Lucas, né, de Lucas, ele viu essa mensagem, né, partindo de Chico, que é impossível a gente resolver os problemas humanos sem falar do amigo Jesus. O amigo Jesus, como a nossa colega disse, ele veio aqui na Terra, foi uma pessoa simples, ele vestiu uma túnica simples, andava no meio do povão, né? Sofreu aí discriminações, ele foi traído, ele foi negado, ele sofreu inveja, disputas de poder, tudo o que nós passamos aqui na Terra, né? Só que, apesar disso tudo, ele fazia o quê? A prática constante da caridade. Ele ajudava as pessoas, né? Existe aqui no livro uma história que ele fala que depois de um dia cansado de ter feito N atendimentos, ele chega na casa de Pedro para jantar e ele vê que a sogra de Pedro estava com febre. Olha, gente, a mulher era tão discriminada naquela época que a gente nem sabe o nome da mulher. Ela tem o título de sogra do Pedro. Porque as mulheres naquela época não podiam nem falar. E ele viu que a sogra do Pedro estava com febre. Que amigo que vai chegar à nossa casa, que vê que a nossa sogra está com febre e vai cuidar dela? Mas Jesus foi, ele estava cansado, talvez queria jantar, talvez queria sentar, mas ele foi cuidar da sogra do Pedro, até ela ficar melhor. Então, Jesus, ele teve atitudes no decorrer da sua vida, aqui, neste plano terrestre, de amigo. Atitudes que pessoas amigas tomariam se estivessem na nossa casa. Mas qual é a base de uma amizade? A base de uma amizade é aquela identificação de uma pessoa com a outra, né? E aí, quem é o seu melhor amigo? Olha que quem tem um amigo hoje tem uma pedra rara, né? Amigo é aquela pessoa com quem você pode contar, que você vai chegar, vai sentar, vai falar dos seus defeitos, vai falar, meu amigo, hoje eu pisei no tomate, né? Escorreguei, pisei no tomate, fiz uma coisa que não devia, e o amigo te escuta. O amigo te escuta,
ele não vai reclamar de você, ele vai te dar um ouvido, ele vai te dar um ombro e você vai falar, né? O amigo não te censura, ele te abraça, ele segue com você. E que maior amigo que nós temos do que aquele que deu a própria vida pela gente, né? Ele estava sempre lá. Então, o maior pedido que Jesus fez para a gente foi o quê? Que nós amássemos uns aos outros, né? Que nós dessemos o amor no nosso caminho, por onde a gente passasse, aquelas pessoas que nós encontrássemos. Porque quando você encontra uma pessoa que você vê doente e você ajuda, é uma prova de amor, é uma doação, né? Quando você escuta aquela pessoa que está com problema de relacionamento conjugal, é uma prova de amor. Quando você não vai assistir o filme na Netflix e fica escutando a pessoa se lamentar dos problemas financeiros do carro que bateu, é uma prova de amor. Você ter tolerância com o próximo, né? Isso é amizade. E o que Jesus fazia? Ele fazia isso, né? As pessoas chegavam até ele e ele falava: o que queres tu de mim? Né? E aí a pessoa vem e fala. Porque quando a pessoa chega e você pergunta para ela: o que você quer de mim? Ela está tirando de dentro dela o problema que ela tem, a dor que ela sente, o calo que está doendo, o sapato que está apertado, né? Não sou eu, não era Jesus que chegava lá e olhava e falava: olha, o seu problema é esse, o seu problema é aquele. Não. Era a própria pessoa, em busca de si mesma, que se identifica com o problema e põe para fora. E aí ele vai dar uma orientação. Mas Jesus falava aqui: olha, eu não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigo. O próprio Jesus se identificou com a palavra de amigo nos textos bíblicos. Ele, nessa imagem, que infelizmente vocês não conseguem ver tão bem aqui, né? Eu queria que ela tivesse bem identificada no telão. Em todos os filmes que nós vemos, a gente vê o Jesus no meio do povo. A gente não vê ele naquela situação distante, daquele Deus além do nosso alcance, daquela pessoa para quem a gente fica constrangido de chegar perto, né, como se fosse um rei no altar. Não, ele está ali, numa situação passiva, tranquila. Né? E ainda falando um pouco das histórias que a gente vê no livro, não vou contar todas, porque senão vocês vão perder a graça de ler e saborear, né? Ele fala sobre Zaqueu. Mas ele conta aqui no livro a história de Zaqueu de uma forma suave, de uma forma gostosa. Ele fala: olha, Zaqueu, né? Ele vê, ele ouve falar sobre Jesus e vai em busca. Ele também quer falar com Jesus. Mas Zaqueu, naquela época, ele era um servidor do governo, ele era cobrador de impostos, ele tinha um bom salário, uma vida social boa, ele tinha um status bom, né? Mas como muitas pessoas aqui nos dias de hoje, que têm um status bom, um carro do ano, uma roupa cara, de grife, ele subiu na árvore, porque ele era baixinho. Não se incomodou se ele tinha anéis no dedo, corrente de ouro no pescoço. Ele sobe na árvore porque ele quer ver Jesus. E por que ele está buscando Jesus? Porque apesar de todos os bens que ele tem, ele sente uma coisa por dentro, um vazio. Está faltando alguma coisa para ele, que o dinheiro não consegue comprar. Gente, dinheiro não consegue comprar. Você pode ter 1 trilhão. E se você tiver que falecer amanhã, quiser comprar 1 segundo da tua vida, você não consegue. O dinheiro não compra. Mas voltando aqui no Zaqueu. Zaqueu sobe lá na árvore, né? Vê esse montidão de gente e fala: Jesus, Jesus, está quase caindo, escorregando lá. E Jesus olha para ele e fala: ei, Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Desce porque eu vou jantar na tua casa. Com toda informalidade, né? Como é que nem hoje eu chego e falo para minha amiga: amiga, eu vou jantar na tua casa, porque a situação está difícil, né? Nem sempre dá.
Mas Jesus fala, olha, eu vou jantar na tua casa. E vai. Só que Jesus chega lá, ele não fala, ah, Zaqueu, você não. Ele não fala nada dos erros e acertos de Zaqueu. E quando Jesus diz que vai jantar na casa de Zaqueu, como ele estava sendo seguido por uma multidão de pessoas, ele é censurado, criticado. Mas como Jesus, né? Pessoa tão boa, vai jantar na casa desse, como é que eu vou falar? Dessa pessoa que guarda dinheiro que não é dela, né? Como que ele vai na casa do Zaqueu, que faz coisas que não são muito boas para as pessoas? Mas Jesus não se preocupa com os comentários e vai, porque ele é amigo. Naquele momento ele foi amigo de Zaqueu. Ele foi lá, jantou com Zaqueu e olhava para ele e falava assim, amigo, você está só começando. Eu já passei por muitas situações, porque Jesus não chegou aonde ele chegou sozinho, sem ter também tido seus problemas na vida. Ninguém chega em nenhum lugar sem passar por algum obstáculo. Imaginem vocês que vocês estão vendo aqui o seu eletrocardiograma. Ele faz assim, tum, 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 tum. Então, teu coração está bom? A vida também é assim. Amigo, se a tua vida estiver sem problema, ela estiver numa linha reta, assim, você morreu. Você morreu. Você não tem vida. Você não tem vida, porque a vida é isso. Você tem que estar, ó, tum, 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 igual o batimento cardíaco. Então, Jesus, voltando aqui na história de Zaqueu, Jesus também, como filho de Deus, né? Ele teve seus obstáculos para chegar aonde ele chegou e poder olhar para o irmão com todo desprendimento e falar, eu não estou aqui para te censurar. Eu sei que você vai chegar lá. Jesus nunca censurou ninguém. Nunca disse, você está errado. Ele olhava para a pessoa e perguntava, o que queres tu de mim? Você fala o seu problema e ele te diz, vai e não peques mais. Por quê? Porque nós temos que nos livrar da palavra culpa. Nós não temos que sentir-nos culpados. Nós temos que nos livrar do termo de vergonha. Falar, eu não falo com Deus porque eu estou com vergonha. Eu fiz uma coisa tão ruim que eu não sei nem como Deus vai olhar para mim ou como Jesus vai falar comigo. Não. Nós temos que trocar o nosso termo de culpa por responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Se quebrei uma coisa, eu vou consertar. Né? Simples assim. Não é culpa. Não é aquela culpa que você arrasta por anos, lembrando daquela situação trágica. Não. Você tem que se corrigir. Falar, olha, eu sei que eu estou aqui, mundo de provas e expiações, vou passar por dificuldades e vou superar. Porque se eu não fizer nada, se eu ficar estagnado, a minha vida não tem sentido. Né? Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Agora, voltando lá no Zaqueu, Jesus olha para ele e fala, meu irmão, segue em frente, Zaqueu se desfaz de tudo, né? Se desfaz dos bens materiais que ele tem e se torna um seguidor também de Jesus. Também no futuro foi considerado apóstolo. E, numa história de reencarnações passadas, dizem que a última encarnação de Zaqueu aqui na Terra foi como Bezerra de Menezes. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse senhor, chamado de médico dos humildes. Né? Ele voltou, é claro, depois de muitos anos, de subidas e descidas, como nós, como você, como eu, como aquele que está lá no fundo. Nós também estamos aqui para isso. Para as nossas provas, expiações, os nossos erros e acertos. E outra, né? Ninguém chega ao cume de alguma coisa sem nenhum sacrifício. Todos nós temos alguns obstáculos. Ninguém chega a ser juiz de direito se não tiver anos de estudo. Nenhuma moça vai ter aquele corpo maravilhoso, escultural, se não levantar às 4 e ficar malhando na academia até às 6. Tudo tem que ter um sacrifício. Agora depende de nós.
Depende de saber o que vocês querem da sua vida. Se vocês querem uma situação rápida, fácil, de um prazer momentâneo, ou de uma situação mais longa. Então, Jesus sai da casa de Zaqueu, ele segue dando para a gente toda essa oportunidade. É uma mostra, né, de como Jesus foi amigo, um exemplo no caso de Zaqueu, um exemplo no caso da sogra do Pedro. Então, eu tenho que admitir aqui para vocês que mais que meu amigo, Jesus é meu irmão. Porque ele é filho de Deus. E eu também sou. É claro que ele nasceu primeiro. Ele tem uma bagagem grande que eu ainda não cheguei lá. Mas talvez daqui a alguns milênios eu também vou ser governadora de alguma orbe, vocês também. Não sou eu, ele é nosso irmão, não é só meu, é teu também. Né? Nós estamos nessa linha. Então, gente, esquece essa ideia de distância, né? De uma coisa inatingível. Jesus está aqui do nosso lado. Ele é nosso amigo. Só que a amizade, ela precisa do quê? De reciprocidade. Né? Sabe aquela história? Quem não visita é porque não quer ser visitado. Mas vocês querem. Porque vocês estão aqui hoje. Em busca do quê? De Jesus. Então eu sei que vocês querem, que vocês têm essa reciprocidade. Então chama ele. Chama ele. Mas não pensa naquele Jesus na cruz, ensanguentado. Não, pensa naquele Jesus de braços abertos, assim, esperando vocês. E falar assim, eu estou aqui. Vocês me chamaram e eu estou aqui. Esse é Jesus. Muito obrigada. Então, é chegado o momento em que nós vamos fechar os nossos olhos, nos sintonizar com a figura excelsa de Jesus, porque as equipes, essas equipes dos irmãos espirituais, equipe de Bezerra, como disse a nossa amada irmã, todos nós conhecemos porque ele é um dos mentores da nossa casa, é um dos mentores desse trabalho. Então, com as equipes de Bezerra, nós vamos sintonizar a figura excelsa de Jesus com seus braços abertos, como se nós fôssemos aquelas criancinhas que ele impunha as suas mãos sobre nós. E vamos receber agora a benesse do passe. Nossos irmãozinhos médiuns já estão preparados para esse momento. Chega até nós. Vamos nos sintonizar agora com Jesus. As mãos dos médiuns estão cobertas pela mão de Jesus. E elas vão perpassando todos os centros de forças que nós temos no nosso corpo físico e que atinge não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual também, perispiritual, mental. Vamos vibrar intensamente para que nós possamos ter bons pensamentos e afastar aqueles que por vezes nos atingem de maneira negativa. Vamos dizer assim, esse pensamento não é meu. O meu pensamento nesse momento, ele se reporta até Jesus. E vamos sentindo assim esse tratamento amorável que de há muito já começou. Os irmãos espirituais já estavam aqui nos aguardando, e à medida em que nós fomos chegando, eles já observando as nossas necessidades. Agora fazem o tratamento de cura espiritual.
Vibremos intensamente. Lembremos daquelas palavras de Jesus. A tua fé te cura. Ou a tua fé te curou. Mentalizando o coronário no alto de nossa cabeça, o frontal na altura da nossa testa, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o esplênico, vibrando intensamente para que todos esses centros de forças possam atingir os órgãos ligados a eles. O genésico, nossos membros inferiores, dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo lentamente pelas nossas pernas, da parte posterior, chegando até o básico. E do básico vai percorrer toda a nossa coluna vertebral até o bulbo, que fica na altura do nosso pescoço, começando o nosso crânio. Vamos vibrando intensamente, que essa luz vai percorrendo e fecha esse circuito de luz, e assim somos beneficiados em todos os nossos centros de forças, em todos os órgãos. Vamos acompanhando só essa luz, uma luz maravilhosa, feito um arco-íris. E assim, imantados dessa luz, nós vamos continuar nessa vibração amorável e vamos com as equipes dos evangelizadores, vamos até o lar, até o nosso lar. Vamos fazer com que essa luz possa adentrar juntamente com Jesus na nossa casa. Vamos abrir as portas para que Ele possa entrar e fazer conosco ali, nesse momento, o culto do Evangelho no lar. Como fazemos durante a semana, que escolhemos um dia para fazer o Evangelho do lar. E Jesus ali está conosco, abençoando toda a nossa família, abençoando o nosso lar, todos os cômodos da nossa casa, recebendo essa luz maravilhosa de Jesus. E nós vamos perceber que essa luz, ela também aumenta a sua potencialidade, envolve toda a nossa rua. Todas as casas da nossa rua, todo o nosso prédio, se moramos num apartamento, vai beneficiando muitas pessoas. E assim, essa luz maravilhosa nos acompanha, porque nós vamos vibrar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. E na circunferência do mapa do Brasil, nós vamos ver essa luz se expandir, atravessar as fronteiras, passar por outros países. E assim, todo o nosso globo terrestre vai sendo iluminado com essa luz que partiu da onde? Aqui do Paz e Amor. Se uniu junto às luzes de outros templos religiosos que emanam também uma luz, porque fazem também nesse instante as suas pregações, as suas realizações, e une-se à nossa luz
nessa vibração tão linda que nós recebemos de Jesus. Ele que é o nosso governador, governador planetário, que todo o universo possa receber um bocadinho dessa luz também, do micro ao macro. Nós vamos sentir essa luz que emana de Jesus perpassar por todo o mundo, perpassar por todas as pessoas, pelos seus locais de trabalho, de estudo, perpassar por todos os ambientes que nós frequentamos, perpassar pelos nossos entes queridos também, dando a cada um aquilo que mais precisa. E assim nos tornamos também esse facho de luz. Que possamos ser, pelo menos por alguns instantes, um facho de luz a iluminar a tudo e a todos. Essa natureza maravilhosa que nós temos, excelsa. E assim, sentindo-nos abagajados pelas lições da manhã, pelas vibrações que foram feitas, e nos lembrando agora também dos hospitais, das casas de repouso, dos orfanatos, dos moradores de rua, infelizmente. Onde quer que haja uma necessidade, que a luz de Jesus possa estar com todos. E assim, nós só temos gratidão. Gratidão por tudo, por essa maravilhosa atenção que nos dão, essa espiritualidade tão benéfica. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana plena de muita paz, que possamos meditar sobre a lição da manhã e que possamos nos encontrar novamente no próximo domingo, nesse mesmo horário, nesse mesmo local e cheios de muita luz. Que Jesus nos abençoe. Que a tua paz, Senhor, possa estar nos nossos corações. Para onde quer que nós vamos, nós possamos levar essa paz. A paz do mundo começa em nós. Que Jesus nos abençoe. As nossas águas que são depositadas ali do nosso lado, quem trouxe a água, os irmãos espirituais já deram a medicamentação assertiva. E que possamos nos lembrar que ao tomarmos a nossa água, podemos tomá-la com os remédios que fazemos uso delas, né? Porque nós temos a certeza que sempre que nós formos ao médico que nos atende, ali está um médico espiritual orientando e intuindo esse médico para ele possa ser assertivo na medicação que nos dá. Então, a medicação que eles nos dão deve ser tomada com água fluidificada. Muita paz, muito amor para todos e voltem sempre. Estamos aqui, como Jesus. Eu estou aqui, né? Jesus está aqui conosco. Muita paz. Antes de vocês irem embora, a gente vai sortear um livro do amigo Jesus. Então, tem um desafio aqui, a gente vai fazer critérios aleatórios, né? Mas sei lá, tem alguém que faz aniversário hoje? Ninguém? Eu avisei. Tem alguém que faz aniversário essa semana? Ixi, tem bastante, hein? Vamos lá, querem vir à frente? Aí a gente sorteia entre vocês, então. Os demais, obrigada, bom domingo. Venham à frente aí os aniversariantes da semana para a gente sortear o livro entre vocês.
Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, Aniversariante também? vibrando em nossa mente. A outra aí. Trabalhadora. Vai, trabalhadora? Vai, trabalhadora? Quando assim em pré uma cresce Fonte de luz, paz e amor em Jesus.